Olá a todos vocês, muito boa noite. O meu nome é César. É um imenso prazer contar com a sua presença aqui neste humilde canal. Você aí do Brasil, seja da região Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, Centro-Oeste, receba aí o meu carinho e a minha atenção. Seja muito bem-vindo a este humilde canal. No vídeo de hoje eu vou tratar de um assunto muito interessante aqui. Eu gostaria de considerar o que está escrito no capítulo 28 de Ezequiel. Esse capítulo ele é muito usado dentro da tradição religiosa, né? Aqui, como nós aqui, a esmagadora maioria, nós viemos, né, do sistema religioso. Então nós aprendemos, né, que ao ler aqui este capítulo 28 de Ezequiel, foi nos mostrado que Satanás ele estava no Éden, né? Ele era o querubim da guarda ungido. E eles então se utilizam desse capítulo de Ezequiel, né? Dessa profecia de Ezequiel. Então neste vídeo nós vamos esquadrinhar o capítulo 28 de Ezequiel, né? Vamos fazer uma leitura e vamos ver do que o profeta de fato está falando aqui. Vamos ver se de fato nessa profecia de Ezequiel, nesse oráculo, vamos ver se de fato ele fala de algum ser espiritual, né? Um ser espiritual cujo nome é Lúcifer. E que um dia esse ser se rebelou no céu, né? E aí, claro, o sistema religioso ele é mestre em fazer isso, né? Eles vão linkando partes da Bíblia. Eles linkam essa passagem de Ezequiel com Apocalipse 12, onde lá fala que houve guerra no céu, né? E aí diz que Miguel e os seus anjos. Isso aí também acho que seria tema para um próximo vídeo, né? Quem sabe aí numa próxima ocasião eu possa abordar o capítulo 12 de Apocalipse com maior profundidade. Mas o assunto agora é Ezequiel 28. Eu estou usando a Bíblia João Ferreira de Almeida, revista e atualizada. Então eu vou iniciar a leitura. Vamos dissecar esse capítulo 28 de Ezequiel. Vamos ler e vamos fazer alguns comentários, que será de suma importância para o nosso entendimento. Então, assim sendo, vamos à leitura. Ezequiel capítulo 28, a partir do versículo 1. Olha o que está escrito. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, dize ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Deus. Então aqui já me mostra que a palavra do Senhor, então, que o profeta Ezequiel ele está recebendo, ela tem como destinatário o príncipe de Tiro, né? Ou seja, o filho do rei de Tiro. Então aqui começa: visto que se eleva o teu coração e dizes, eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento, sobre a cadeira de Deus me assento no coração dos mares, e não passas de homem, e não és Deus, ainda que estimas o teu coração como se fora o coração de Deus, sim, é mais sábio do que Daniel. Não há segredo algum que se possa esconder de ti. Pela tua sabedoria e pelo teu
entendimento. Alcançaste o teu poder e adquiristes ouro e prata nos teus tesouros, pela extensão da tua sabedoria no teu comércio. Aumentastes as tuas riquezas, e por causa delas se eleva o teu coração, assim diz o Senhor Deus. Olha aí, gente. Então aqui a profecia, né? A palavra de Deus que veio ao profeta Ezequiel, então ela está sendo direcionada ao príncipe de Tiro. E aí é claro, ele diz que ele se assentava sobre a cadeira de Deus. É aqui que os religiosos atribuem essa característica a um suposto anjo caído, né? E aí ele diz, ó, eu me assento no coração dos mares. Agora, o que era esse coração dos mares? Vamos desmistificar. Vamos lá para o capítulo 27 de Ezequiel e vamos ver o que significa esse coração dos mares. Muito bem, estamos aqui no capítulo 27 de Ezequiel. Então lá diz que o rei de Tiro, ele se assentava na cadeira de Deus no coração dos mares. Agora veja o capítulo 27 de Ezequiel, a partir do versículo 1. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Tu, pois, ó filho do homem, levanta lamentação sobre Tiro. Dize a Tiro, que habita onde? Olha aí, na entrada do mar, e negocia com os povos em muitas terras do mar. Assim diz o Senhor Deus: ó Tiro, tu dizes, eu sou perfeita em formosura. No coração dos mares estão os teus limites. Olha aí o coração dos mares aqui, ó. O coração dos mares é a cidade de Tiro. Então Tiro era uma cidade marítima. Ela exercia comércio com várias nações. Então ela se localizava o quê? Nas entradas do mar. Tá certo? Então é por isso que o rei de Tiro, o príncipe de Tiro, ele dizia: sobre a cadeira de Deus me assento aonde? No coração dos mares. Esse coração dos mares é uma referência ao território de Tiro. Está certo? Então vamos voltar lá para o capítulo 28 de Ezequiel. Muito bem, então estamos aí, né? Então aqui já está esclarecido então o que era esse coração dos mares. O coração dos mares nada mais é do que a cidade de Tiro. Então quando esse príncipe diz isso, eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento lá, e ele se assentava onde? No coração dos mares. Ora, o coração dos mares era a cidade de Tiro. Era uma referência a esse coração dos mares. Então, se isso aqui estava se referindo ao ser espiritual, então aqui, como que diz? Então quer dizer que Satanás é homem? Olha lá, aqui mesmo diz, ó, não passas de homem. Olha lá, pela extensão da tua sabedoria no teu comércio. Olha aqui, ó. E aí, Lúcifer, aqui ainda está escrito, Lúcifer tem comércio? Se isso aqui estava se referindo a Lúcifer, então quer dizer que Satanás tinha comércio? Aonde foi que Satanás exerceu o comércio? Então você já vê que isso aqui, que ele fala, que se assenta na cadeira de Deus, né? Isso aqui não tem nada a ver com homem. Isso aqui é a soberba do príncipe de Tiro. Certo? Então agora vamos lá nesse mesmo capítulo 28, vamos para o versículo 11. Muito bem, então agora estamos aqui no capítulo 28 de Ezequiel, o versículo 11. Então primeiro nós vimos uma lamentação contra o príncipe de Tiro. Agora novamente o profeta, ele recebe uma nova palavra de Deus, ele recebe um novo oráculo. Olha o que diz:
veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro. Então a primeira foi contra o príncipe. Essa lamentação agora é contra o rei. E diz-lhe: assim diz o Senhor Deus: tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, e todas as pedras preciosas te cobrias: sárdio, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os teus engastes e os teus ornamentos no dia em que foste criado. Foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que fostes criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência, e pecaste, pelo que te lancei profanado, fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompestes a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra diante dos reis, e te pus para que te contemplem. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanastes os teus santuários. Eu, pois, te fiz sair do meio de ti um fogo, pelo que te consumiu, e te reduzi a cinzas sobre a terra, aos olhos de todos os que te contemplam. Está aí a lamentação sobre o rei de Tiro. Então, aqui é que o sistema religioso, eles deixam então a impressão deles, né? E aí eles se apegam a isso. Cheio de perfeição e cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus. Aí aqui eles imaginam que Lúcifer, né? Satanás estava no Éden. E aí esse Satanás, ele andava o quê? Ele andava todo adornado, ele se cobria com essas pedras preciosas. Agora vamos fazer aqui um exercício mental, né? Se essa lamentação, ela de fato referir-se a um Satanás, a um ser espiritual, como que um ser espiritual vai se cobrir com pedras preciosas? Sárdio, topázio, ou seja, todas essas pedras preciosas são elementos físicos, né? É tudo algo, né? Algo tangível, ou seja, aquilo que eu posso tocar. Agora, como que um ser espiritual vai se cobrir com tudo isso? Será que é possível a gente imaginar um ser espiritual adornado com todas essas pedras? Isso tem algum nexo? Eu acho que não, né? Agora, eu imaginar que o rei de Tiro, ele se adornava com essas pedras, isso faz sentido. Até porque o rei de Tiro, ele era o quê? Ele era um comerciante. Então, quando fala aqui que ele era perfeito, né? Perfeito eras nos teus caminhos, o que isso quer dizer? A perfeição desse rei era devido ao comércio. Então esse rei, ele exercia um comércio com justiça. Então, por conta disso, ele prosperou. Desde o dia em que fosse criado, até que se achou que iniquidade. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência, e pecaste. Então, a iniquidade, ou seja, a causa dessa iniquidade, desse rei de Tiro,
foi a riqueza vinda do comércio. Agora, se isso aqui se referisse a Satanás, será que Satanás ele tem comércio? Lúcifer tem comércio? Quem tem comércio? Quem tinha comércio era o rei de Tiro. Aí aqui fala, querubim da guarda ungido. Isso aqui, mano, que o profeta usa, na verdade o profeta está adjetivando o rei de Tiro. Isso aqui é um adjetivo. Ele está chamando o rei de Tiro de querubim ungido. É isso que é um adjetivo que está sendo atribuído ao rei de Tiro. Isso aqui não é Satanás. Olha lá o que tem mais aqui, ó. Olha o que diz aqui, ó. Ó. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça lá do teu comércio. Você está vendo? Que a causa da iniquidade do rei de Tiro foi a riqueza advinda do comércio? Ah, e profanastes os teus santuários. E aí? Se isso aqui fosse algo que se referisse a Satanás, Satanás tem algum santuário? Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te reduzi a cinzas. Então se isso aqui fosse algo que se referisse a Satanás, então o que esse Satanás está fazendo na terra? Se aqui está dizendo que ele foi reduzido a cinza aos olhos dos que te contemplam, então o que esse Satanás ele está fazendo na terra nos dias de hoje? Se aqui está dizendo que ele foi reduzido a cinzas, ele foi o que? Ele foi destruído. E aí? Será que foi Satanás que foi destruído? Ou foi o rei de Tiro que teve a sua cidade invadida pela Babilônia? Quem destruiu a cidade de Tiro foi o rei da Babilônia. Tá certo? Então está aqui, ó. Isso aqui não tem nada a ver com Satanás, gente. Então o subterfúgio que o sistema religioso ele usa para introduzir a ideia de um suposto Lúcifer, de um suposto ser espiritual aqui, de um suposto anjo caído, o subterfúgio que eles usam aqui é dizer que essa profecia aqui é uma profecia de duplo sentido, né? Então eles usam isso, mas eles não explicam, mas por que duplo sentido? Não existe isso de duplo sentido. A profecia é clara, aqui está dizendo que é uma lamentação contra o rei de Tiro e ponto final. Isso aqui não é algo que admite, vamos supor, não é algo subjetivo. Isso aqui é algo que é objetivo. Ou seja, não admite mais de uma interpretação. A interpretação aqui é clara e objetiva. É uma lamentação contra o rei de Tiro. Não adianta eu ficar usando aí fazendo uma ginástica mental para tentar colocar um Satanás aqui no meio da história. Que isso não tem nexo. Certo? E agora, só para continuar aqui, vamos desmistificar esse Éden que aparece aqui, ó. Estavas no Éden, jardim de Deus. Então, se isso aqui se refere a Satanás, e esse Éden aqui é o paraíso, lá onde estava Adão, vamos ver o que significa esse Éden. Vamos voltar lá acho que no versículo 27. Muito bem, estamos aqui então no capítulo 27 de Ezequiel. Então aqui no capítulo 27 é uma lamentação sobre a cidade de Tiro. Então aqui neste capítulo o profeta ele apresenta as várias cidades que exerciam comércio com Tiro. Então agora vamos ler aqui a partir do versículo 21 do capítulo 27 de Ezequiel. Olha o que diz: a Arábia e todos os príncipes de Quedar eram mercadores a teu serviço. Negociavam contigo com cordeiros, carneiros, bodes. Nisto negociavam contigo. Os mercadores de Sabá, Ramá eram os teus mercadores. Pelas tuas mercadorias davam em troca
os mais finos aromas, pedras preciosas e ouro. Tá vendo? Que o rei de Tiro, ele comercializava pedras preciosas. E lá não está dizendo que esse rei, ele se adornava com toda a sorte de pedras preciosas? Agora você consegue entender que isso aqui não tem nada a ver com Lúcifer. Quem se cobria de pedras preciosas não era um anjo caído, e sim o rei de Tiro. Ele comercializava tudo quanto é sorte de pedras preciosas e ouro, Arã, Cane e, olha aí, Éden. Mercadores de Sabá, Assíria, que o Made negociavam contigo. Estes eram os teus mercadores, em toda sorte de mercadorias, em pano de púrpura, bordados, tapetes de várias cores e cordas trançadas e fortes. Os navios de Tarsis eram as tuas caravanas para as tuas mercadorias. E te enriquecestes e ficaste muito famosa aonde? No coração dos mares. O príncipe de Tiro não dizia que se assentava no coração dos mares e era como um deus? Na cadeira de Deus me assento no coração dos mares? Era onde? Era uma referência ao território de Tiro. Era uma cidade marítima que ficava na entrada dos mares. E aqui estão as cidades que exerciam comércio com Tiro. Entre elas está Éden. Entende agora que era este Éden que fazia referência? Era este Éden que estava lá no capítulo 28 de Ezequiel, quando diz: estavas no Éden, jardim de Deus. Olha o Éden aí. O Éden aqui era uma das cidades que exercia comércio com Tiro, certo? Bom, então eu acho que era isso que eu queria deixar exposto, né? Isso aqui eu acho que já está desmistificado, né? A essa altura do campeonato nós já conseguimos entender que a profecia de Ezequiel, ela tinha como alvo o príncipe de Tiro, e num segundo momento veio uma nova profecia a Ezequiel sobre o rei de Tiro. E entendemos então que o coração dos mares que aparece ali era uma referência à cidade de Tiro, e que esse rei de Tiro, ele comercializava pedras preciosas. Então era por isso que lá no capítulo 28 de Ezequiel aparece esse rei adornado com toda a sorte de pedras preciosas. E o Éden, que aparece lá, era uma das cidades que comercializava com Tiro. Isso não tem nada a ver com Satanás, com Lúcifer, com um anjo caído. Isso aqui é apenas mais uma narrativa aí, interpretação do sistema religioso, tá certo? Bom, eu espero ter sido claro, coerente. Se você concorda com o que foi dito aqui nesse vídeo, deixa aí o seu like e deixa aí o seu comentário. Deixa aí seu comentário, deixa aí o seu elogio, deixa aí a sua crítica, caso você não concorde. Eu vou ficando por aqui. Eu desejo a você um excelente domingo. Graça e paz. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.